Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Hoje, queremos deter a nossa atenção em um texto bastante complexo do Evangelho. Qual é o pecado contra o Espírito Santo e por que ele não tem perdão? Como foi interpretada essa frase de Jesus? Jesus está em Nazaré e surge um debate sobre os exorcismos dele. O texto do Evangelho é mais ou menos longo, mas vamos ouvi-lo com atenção. Está em Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Também se encontra nos demais evangelistas. Em Mateus 12, versículos 31 e seguintes, e em Lucas 12, versículo 10. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Os concidadãos de Jesus veem as multidões que se aproximam dele, as curas e libertações que ele faz, e isso parece ser um problema para eles, assim como para os mestres da lei. Acusam-no de estar fora de si e querem prendê-lo. Dizem que Jesus está possuído pelo demônio, que chamam de Belzebu, o príncipe dos demônios. É uma palavra aramaica enraizada no hebraico Baal, e era um nome dado a Satanás no aramaico. A tradução literal seria Senhor das Moscas. Há um livro com esse nome, de William Golding, vencedor do Prêmio Nobel em 1983. O livro enfoca um grupo de meninos britânicos presos em uma ilha desabitada depois da queda de um avião e a sua tentativa de se autogovernar. Ralph, um deles, luta para manter a ordem em um lugar onde a anarquia está correndo solta. O livro pretendia discutir o papel da sociedade e da cultura no mal presente na pessoa. Além disso, o Senhor das Moscas era também um deus da mitologia filisteia. Pensando em Satanás como aquele que tem poder sobre as pessoas, de trazer-lhes a morte ou a decadência, associado a túmulos e cemitérios, chamá-lo de príncipe ou senhor das moscas pode ser até apropriado. Mas retornando, havia uma crença entre eles de que os demônios mais fracos podiam ser exorcizados por demônios mais fortes. Para eles, Satanás é o demônio mais forte, e é Satanás que dá poder a Jesus para expulsar os demônios mais fracos, como aquele que saiu do homem exorcizado imediatamente antes do texto que lemos. É uma acusação muito séria. A obstinação dos inimigos de Jesus não cede nem diante da evidência do milagre. Uma vez que não podem negar o fato da expulsão do demônio daquele homem, atribuem-no ao demônio, com o intento de negar que Jesus é o Messias e que, com ele, já chegou à terra o reino de Deus. De fato, em Lucas 11, Jesus afirma, se lanço fora os demônios com o poder de Deus, é que chegou a vós o reino de Deus.
Jesus responde com duas parábolas. A do reino dividido, que nada mais é do que uma questão de raciocínio lógico. A lógica dos escribas não funciona segundo Jesus aponta. Não faz sentido. Se eles estivessem expulsando demônios pelo poder de demônios, estes estariam lutando contra eles mesmos. Satanás contra o próprio Satanás. Daí a conclusão. Um reino que luta contra si mesmo não consegue subsistir. Aí está implícita a ideia de dois reinos, o reino de Satanás e o reino de Deus. Cristo batalha do lado de Deus contra Satanás e diz que este está chegando ao fim, porque Jesus está instaurando o reino dos céus entre os homens. Essa é a mensagem positiva que fica atrás das palavras de Jesus. São Paulo dirá que Cristo despojou os principados e as potestades, triunfando publicamente sobre eles, em Colossenses 2, versículo 15. A segunda parábola com a qual ele responde é a do homem forte. Se um homem forte guarda sua casa, é difícil para alguém atacá-la. Primeiro, ele teria de ser pego, amarrado, posto fora de ação. É a descrição de um ladrão que rouba os bens de outra pessoa, mas para fazê-lo, deve dominá-lo. E dominar um homem forte pode ser bem difícil. Para ajudar na figuração, por exemplo, se alguém quiser entrar na casa de um super-herói como o Homem-Aranha de hoje e roubá-lo, vai encontrar muita resistência. Vai ter de lutar e até provavelmente perderá. Jesus seria o dono da casa e Satanás seria o ladrão, como se interpretaria normalmente. Porém, aqui na parábola, Jesus é que se mostra como o ladrão, que estaria vindo roubar o demônio, expulsando-o de casa, daquelas pessoas de quem ele se apossara. Na parábola, Satanás é o homem forte e Jesus vem para tirar deles as almas que Satanás conquistara. Ainda segundo a história de Jesus, para fazer isso seria preciso primeiro prender, amarrar o diabo, restringir aquilo que ele pudesse fazer em revide. E isso é o ministério de Jesus de exorcismo, de expulsar os demônios. Jesus, assim, acorrenta o homem forte, forte diante dos homens, porque Jesus é muito mais forte. Ele põe limite ao poder de Satanás e liberta as almas. Agora, aqueles que conheciam Jesus, que tinham crescido junto dele, talvez brincado com ele, deviam achar que ele estava mesmo devaneando, fora de si, pois o viam como aquele que fora um carpinteiro, que vivera com seus pais, numa pequena e pacata casa, carpintaria. Como acreditar que ele era forte o bastante para expulsar demônios? Jesus explica por meio das parábolas, dá as razões para os seus exorcismos. São parte de uma batalha, a luta entre os dois reinos, de Deus e de Satanás, entre Jesus, o ladrão, entre aspas, e Satanás, o, também entre aspas, homem forte. Jesus vem como um ladrão para retomar de Satanás as almas que este roubara ao Pai desde que Adão e Eva haviam pecado. Jesus usa os termos reino e cidade ou casa como alusões ocultas à cidade de Jerusalém e ao templo, que àquela altura tinham chegado a um ponto crítico em matéria de espiritualidade. Tinham se tornado um centro de resistência contra Jesus, com as suas lideranças caminhando em sentido diametralmente oposto ao reino dos céus, ao ungido de Deus, Jesus Cristo. As conspirações dos fariseus os colocavam como colaboradores voluntários ou involuntários do exército de Satanás. Com a crucifixão de Jesus, o poder de Satanás será finalmente destruído, fato que depois vai ser evidenciado através da pilhagem e da defraudação da cidade, Jerusalém, e da casa, o templo, em 70 depois de Cristo. Então vem uma terceira parte da resposta do Senhor, em que ele fala do pecado contra o Espírito Santo. Afirma que quaisquer blasfêmias que os homens profiram podem ser perdoadas. Qualquer pecado que cometam pode ser perdoado. Somente um pecado não pode ser perdoado. É um pecado eterno, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui chegamos à nossa indagação principal e inicial. O que significa isso?
Provavelmente todos os que leram ou ouviram esse trecho do Evangelho se perguntaram o que significa e ficaram com dúvidas a respeito. Primeiro, façamos uma alusão histórica. O pecado contra o Espírito Santo fora prefigurado no Antigo Testamento no episódio da construção do bezerro de ouro por Arão, para ser adorado pelo povo israelita, cansado de esperar Moisés voltar do Sinai, onde estava com Deus. Ao invés de adorar e agradecer a Javé por sua libertação do Egito, eles honraram como seu redentor um ídolo de sua própria fabricação. É o que está em Êxodo 32, versículo 40. Em segundo lugar, a dúvida vem porque sabemos que a misericórdia de Deus é infinita e Ele nunca recusa o perdão a um coração arrependido. Nenhum pecado pode nos colocar para além da sua misericórdia. Em terceiro lugar, porque, se há um pecado imperdoável, queremos saber qual seja para não cometê-lo. As pessoas especulam sobre qual seja esse pecado. E o Evangelho de Marcos dá uma pista bem clara para compreender o que significa essa frase de Jesus no seu contexto. Marcos permite entrever a resposta ao escrever: Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. O evangelista interpreta a blasfêmia contra o Espírito Santo como a atribuição ao demônio da ação do próprio Espírito por meio de Jesus. De fato, os fariseus viram Jesus expulsando demônios pelo poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, fazendo o bem, em nome de Deus e pelo poder de Deus. Contudo, além de afirmarem que esse for um ato mau, ainda o atribuem aos demônios. Seria um mal demoníaco, portanto muito grande, muito grave. Um dos atos mais santos de Jesus é chamado de demoníaco. Chamam o bem de mal, completamente errados. Ao atribuir o poder de Jesus a Satanás, os mestres passam a contribuir eles mesmos com o reino do demônio. A casa de Satanás irá sucumbir, não porque seus demônios se enfraquecerão em divisões internas, mas porque Cristo irá conquistá-lo, como alude Hebreus capítulo 2 e a primeira carta de João capítulo 3. São os escribas que blasfemam. Além disso, atribuir a Deus o mal é uma blasfêmia imperdoável porque é não reconhecer o que Deus é. Disseram que Jesus, o Filho do Deus vivo, tinha um espírito impuro. Seus corações estavam tão endurecidos que, ao verem uma ação do Espírito Santo, taxaram-na de uma ação do demônio. Cegos espiritualmente, completamente cegos. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma forma de rebelião particularmente grave porque cega a pessoa para a própria necessidade de perdão. É a terceira parte da resposta de Jesus, portanto. E também o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1864, ensina isso. A blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem, através do mesmo Espírito Santo, agindo em virtude do sacrifício da cruz. Se o homem rejeita aquele deixar-se convencer quanto ao pecado de que o discurso de despedida de Jesus fala em São João, que é uma das missões do Espírito Santo e tem caráter salvífico, ele rejeita concomitantemente a vinda do Consolador, aquela vinda que se efetuou dentro do mistério da Páscoa em união com o poder redentor do sangue de Cristo, o sangue que purifica a consciência das obras mortas. São João Paulo II, em 1986, escreveu uma encíclica sobre o Espírito Santo chamada Dominum et Vivificantem, Senhor e Vivificador. No parágrafo 46, ele dá a interpretação papal sobre o pecado contra o Espírito Santo. Vejamos o que ele diz. O Papa alude a que se trata, em nossa passagem, de palavras de não perdão, essas referidas pelos sinóticos a propósito de um pecado particular, que é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo, e que foram expressas nos evangelistas do seguinte modo. Em São Mateus, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aquele que falar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas a quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo,
nem no futuro. Em São Marcos nós lemos: aos filhos dos homens serão perdoados todos os pecados e todas as blasfêmias que proferirem. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. E Lucas nos diz: e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, perdoar-se-á. Mas a quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? Em que sentido podemos entender esta blasfêmia? Santo Tomás de Aquino responde que se trata de um pecado imperdoável por sua própria natureza, porque exclui os elementos graças aos quais é concedida a remissão dos pecados. Segundo essa interpretação, a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Antes, consiste na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem, através do mesmo Espírito, que age em virtude do sacrifício da cruz. Se o homem rejeita aquele deixar-se convencer quanto ao pecado que o Espírito Santo faz, segundo o discurso de despedida de Jesus em São João, rejeita contemporaneamente a vinda do Consolador. João Paulo II continua explicando que o fruto dessa purificação nós sabemos que é a remissão dos pecados. Por conseguinte, quem rejeita o Espírito e o sangue permanece nas obras mortas. E a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste exatamente na recusa radical de aceitar esse perdão, de que ele é o dispensador íntimo nos corações e que pressupõe uma conversão verdadeira, operada na consciência. Se Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, nem nesta vida, nem na vida futura, é porque não houve arrependimento, explica o Papa. É um ato em que não houve penitência, por isso não há perdão. Houve uma recusa radical à conversão. A fonte da redenção sempre está aberta para a salvação. O Espírito Santo tem o poder infinito de buscar das fontes. Jesus disse: receberá do que é meu e vou-lo dará. É assim que ele vai completando nas almas humanas a obra da redenção operada por Cristo, distribuindo os frutos dessa obra de misericórdia maravilhosa. Assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem que reivindica um pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado que seja, e por isso recusa a redenção. Fica fechado no pecado, torna impossível da sua parte a conversão e, portanto, o perdão, que considera não essencial ou não importante para a sua vida. É uma situação de ruína espiritual, porque não permite ao homem sair da prisão em que ele próprio se fechou e abrir-se às fontes divinas de purificação da consciência e da remissão dos pecados. É como se houvesse uma espécie de impermeabilidade da consciência, um estado de alma endurecida, mas em razão de uma escolha livre. É aquilo que repetidamente a Sagrada Escritura chama como dureza de coração. João Paulo prossegue afirmando que na nossa época, essa atitude da mente e do coração talvez corresponda à perda do sentido do pecado. E dedica muitas páginas a isso numa exortação apostólica que ele escreveu, Reconciliação e Penitência. Já Pio XII tinha afirmado que o pecado do século XX era a perda do sentido do pecado. E essa perda está em paralelo com a perda do sentido de Deus. Muitos assumem que não há pecados, ou que só há pecados contra as outras pessoas, mas que são pecados estruturais da sociedade, não são pecados pessoais. Na sua exortação, João Paulo II diz: na realidade, Deus é a origem e o fim supremo do homem. É inútil esperar que ganhe consistência um sentido do pecado no que respeita ao homem e a valores humanos, quando falta o sentido da ofensa cometida contra Deus. Isto é, falta o verdadeiro sentido do pecado. É por isso que a Igreja não cessa de implorar a Deus a graça de que não venha a faltar nunca a retidão nas consciências humanas, que não se embote a sua sensibilidade sã diante do bem e do mal.
uma retidão e uma sensibilidade que estão profundamente ligadas à ação íntima do Espírito da Verdade. Já Paulo dizia: não extingais o Espírito, não contristeis o Espírito Santo. Que esse perigoso pecado contra o Espírito Santo possa ceder o lugar a uma santa disponibilidade para aceitar a missão do Consolador, quando ele vier para convencer o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. No seu discurso de despedida, Jesus uniu esses 3 domínios do convencer do Espírito Santo como componentes da sua missão: pecado, justiça e juízo. É o âmbito do mistério da piedade, da aliança do homem com Deus, que na história do homem se opõe ao pecado, ao mistério da iniquidade. Aqueles que se deixam convencer quanto ao pecado pelo Espírito Santo também se deixam convencer quanto à justiça e quanto ao juízo. O Espírito da Verdade, que vem em auxílio dos homens para conhecerem a verdade do pecado, ao mesmo tempo faz com que conheçam a verdade da justiça que entrou na história do homem com a vinda de Cristo. Então eles se convertem. São conduzidos de uma certa forma para fora da órbita do juízo, com o qual o príncipe deste mundo já está julgado. Rompem com os vínculos com os quais o pecado os prende. São introduzidos na justiça que se encontra em Jesus e que ele recebe do Pai como um reflexo da santidade trinitária. É a mesma justiça que o Pai faz ao Filho e a todos aqueles que lhe estão unidos na verdade e no amor. Nessa justiça, o Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho, que convence o mundo quanto ao pecado, revela-se e torna-se presente no homem como Espírito de vida eterna. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novas publicações.